Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra mim já é praticamente boa noite, já são 6 e pouquinho, umas 6h10, 6h15. Galera, eu ia fazer um vídeo de manhã, só que foi meio corrida, acabei não fazendo. Então vamos fazer agora, né? Como vocês já viram, o título aí: quanto que foi o custo de eu fazer o desafio das 7 serras, gente? Porra, ó, interessante esse vídeo, né? E pô, queria dizer também que fiquei muito feliz de conseguir ter editado esse vídeo. Pô, me deu muito trabalho, ainda mais eu que não sou acostumado com essas paradas de edição. Eu gastei umas 4 horas e pouca para fazer esse vídeo, né? Eu não tenho muito costume, mas deu certo. Teve uns errinhos aí de sincronismo das fotos que eu coloquei nos cantos da tela, né, dos checkpoints, mas deu certo, o vídeo saiu, ficou bacana. E aí vamos ao que interessa, né, os custos. E aí eu separei em duas categorias. A primeira categoria é o custo do passeio em si, que é o que eu vou falar primeiro, e a segunda categoria é o custo da homologação, né, para você fazer no site Caminhos de Moto, né? Então vamos aí primeiro ao custo do passeio, que isso qualquer um pode fazer, né? Querendo, você pega a moto e vai para a estrada, né? Então vamos começar com o que teve um custo mais alto, que foi combustível, lógico, né? Eu abasteci no início do passeio, né, 13 km depois da minha casa, e depois disso eu abasteci no meio do caminho, na 101, um pouco antes de chegar no trevo de Manilha. Nesse segundo abastecimento a moto pegou 6 litros e um bocadinho, e lógico, depois eu abasteci também no dia seguinte, indo para o trabalho, né, para fechar meio que o ciclo. Então foram basicamente 2 abastecimentos, esse no meio do caminho e no dia seguinte indo para o trabalho. Eu gastei R$ 104 e uns quebradinhos. Por quê? Eu fui andando bem tranquilo no meu modo tiozão de pilotar, então a moto foi bem econômica. Eu gastei bem pouquinho nesses 632 km rodados. Então esse foi o maior gasto. O segundo maior gasto foi o custo da minha moto, né? Muita gente não leva isso em consideração. O que eu chamo de custo da moto? Eu tenho uma planilha que tudo que eu gasto nela de manutenção e documentação eu coloco nessa planilha. E aí é basicamente o somatório de todo esse custo dividido pelo km rodado. Na verdade é isso mesmo. Todo o valor que eu já gastei nela desde quando eu comprei em 2017 até hoje, dividido por todo o km rodado que eu já rodei. As capivaras aí, gente, olha os filhotinhos, olha que coisinha bonitinha. Legal. Esse custo é basicamente isso. Digamos aí, eu gastei 10 mil reais nela e rodei 100 mil quilômetros. Então o meu custo vai ser de 10 centavos por quilômetro rodado. Basicamente isso. E na minha moto, esse custo ele está como 7 centavos e meio, um pouquinho mais que 7 centavos e meio por quilômetro rodado. Aplicando aí os 632 km, deu um custo de R$ 48 e uns quebradinhos. O terceiro custo foi alimentação, que nem foi tão alto assim, foi bem baixo, para te falar a verdade. Eu gastei R$ 6 em um salgado na Serra das Araras e depois só em casa, quando eu voltei. Que aí eu passei no mercado, comprei uma coquinha gelada já, 2 pães franceses, um pouquinho mais de 150 gramas de mortadela e um pouquinho mais de 100 gramas de queijo mussarela. E aí fiz aquele sandubão com a coquinha gelada que, porra, desceu redondo. E aí eu gastei nisso mais ou menos R$ 24, né? Que foi basicamente o meu almoço quando eu cheguei em casa, né? Um salgado e mais o meu almoço, né? Os 2 pães, os 2 sandubas que eu fiz.
E por último, tivemos R$ 7,50 de pedágio na BR-101. Foram 2 pedágios lá. E importante falar, gente, eu parei em 2 pontos para beber água, tá? De graça, lógico, porque eu sou aqui, ó, mão de vaca pra caramba. Porra, achei que ia entrar. Eu parei primeiro na BR-101 por volta de 11 horas da manhã, num ponto de atendimento ao usuário. Se eu não estou enganado, é Artéries, o nome da concessionária lá da 101. E parei lá, dei uma esticada, tomei água. Porra, tomei muita água, tomei uns 5 copinhos d'água. Fui ao banheiro, voltei a rodar. E depois, já no finalzinho do passeio, na BR-040, logo depois, quando a gente passa o pedágio ali de Duque de Caxias, né, no final da descida da serra, tem um ponto de atendimento ao usuário também. Dei uma ida ao banheiro, bebi mais um pouquinho d'água e finalizei o desafio. E aí foram esses 2 pedágios que eu paguei, né, mais essas águas que eu tomei e tudo mais que eu parei. E importante, gente, na rodovia, um pouquinho antes de pegar a serra de Cachoeiro de Macacu, aquela que vai para Friburgo, tem um pedágio ali também, mais motocicleta isenta. E o pedágio na BR-040 também motocicleta isenta. Ambos esses pedágios você precisa passar pela cabine para registrarem a sua passagem, e aí você é liberado. Você não moto é isenta, mas você precisa passar pela cabine. Não tem aquele lance de passar pelo cantinho direito, não. E esses custos somaram um total de 184 e alguma coisa, R$ 185 arredondando. Então basicamente esse foi o custo do meu passeio. Show, 185 pratas com a Teneré 250 e total de 632 quilômetros, né? Lembrando 2 coisas. Primeiro, eu moro praticamente dentro do circuito, então eu não precisei me deslocar para ir em alguma parte do percurso. E segundo, eu fiz a Serra das Araras, né, o que aumentou aí em 50 km. Mas ficou nessa casa aí. O custo total desse passeio para mim na Teneré, esses R$ 184 dividido pela quilometragem, deu mais ou menos 29 centavos por quilômetro rodado. Show? E agora vamos ao segundo custo, a homologação. Isso, gente, você faz se você quiser. Como eu fiz isso para justamente ter a homologação, né, ser um passeio muito maneiro e ter a homologação, eu resolvi fazer. E aí, em contrapartida, junto com o 13º, e aí eu falei, eu vou fazer. Essa homologação, gente, tem três tipos: homologação básica, a intermediária e a completa, certo? Eu não vou me lembrar exatamente os detalhes agora, mas a básica, se eu não me engano, você recebe o certificado em PNG, né, um arquivo de imagem. Você vai pro hall da fama de quem conseguiu, e eles colocam a sua foto no Instagram também, né, se você autorizar. E aí o intermediário, se eu não me engano, você ganha mais o adesivo e mais alguma coisinha, e o top de linha, o completo, que foi o que eu peguei, você ganha várias coisas assim, mais um pack para você costurar no seu negócio de couro, no seu... Caraca, como é que é o nome? Colete de couro, ou na sua jaqueta de nylon. Ganha mais uma correntezinha personalizada do Caminhos de Moto. E os custos são R$ 60 o simples, R$ 70 o intermediário, R$ 80 o completo, né? E quando eu estava me inscrevendo, colocando mais R$ 10, você recebe um botãozinho do desafio das 7 serras também. E eu falei, o que é um peido para quem já tá cagado, né? Em outras palavras, adicionei o botãozinho e tive que pagar mais um fretezinho para receber aqui na minha casa, né? Na minha casa não, no meu trabalho, que foi de R$ 40 o frete por Sedex. Então para mim totalizou R$ 130 esse desafio.
Eu teria a opção também de retirar em Niterói, combinar com o Baraldo e retiro em Niterói com ele no quiosque 883, se eu não me engano, na Orla. Mas para mim ia ser um pouquinho mais complicado ir até Niterói. E ele dá a opção de fazer a retirada em algum outro local também. Mas tem que agendar o dia certinho, ele deixa de manhã. Se não fizer a retirada, ele recolhe esse material que vocês acertam e aí tem que combinar tudo de novo. Então, galera, por fim o custo foi basicamente esse: R$185 do passeio e R$130 da homologação para mim, o que para mim valeu super a pena. E ó, eles estão montando mais um desafio, né? Vai ser o 4º desafio e esse eu tô querendo muito ser um dos primeiros a fazer também. Vamos ver, se der certo, com certeza vai ser mais vídeo aqui pro canal. E se der mais certo ainda, eu vou fazer com meu brother Marcos, que tá em recuperação, já tá em fase final. Daqui a pouquinho ele vai estar rodando de moto comigo. Então, Marquinho, abração, cara. Tô te aguardando, inclusive pra gente fazer o desafio das 7 serras juntos, hein, cara. Valeu, meu amigo, um abraço. E galera, o vídeo de hoje é isso daí mesmo. Queria só falar os custos que teve. E vamos fazer aquele jabazinho. Se gostou, dá um joinha aí, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E é isso aí, galera. Valeu!